Bom dia, vencedores em Cristo Jesus. Como estão vocês? Eu creio que todos estão bem em Cristo Jesus. Quero trazer a parábola das 10 virgens para nós aprender um pouquinho com a palavra do bom mestre. Glória a Deus. Nós vamos agora iniciar porque é um pouquinho extenso, mas eu não vou me delongar muito, tá? Apenas nós vamos passar por cima de alguns textos, de algumas coisas para nós adquirir um certo conhecimento. Você que ensina, você que prega, é muito bom você adquirir mais conhecimento, tá bom? Então preste bem atenção. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola, ela tinha 3 fases, né? Ou seja, o casamento judaico. Ela tinha 3 fases fundamentais. E Jesus pega uma delas, né, e traz para o seu elevo espiritual concernente ao seu povo também que estava ali presente, tá? Nós vamos lá começar, pegue papel, lápis ou caneta e vamos assim de estudo agora. Bom, a parábola das 10 virgens todo mundo já ouviu muitos pregar, ensinar, etc. Mas o que eu quero trazer aqui, irmãos, não é em si a leitura, mas o pano de fundo histórico da época em que Jesus exercia seu ministério. Primeiro ponto, primeira fase, era a fase que se chamava Shindushim, que significa, em português, o acordo inicial. Tinha um acordo antes do casamento. Era a fase do arranjo do matrimônio, dos casais, dos noivos e etc. As famílias negociavam o casamento. Naquela época, eram os pais, né? Os pais sentavam com os outros pais do noivo e ali entravam em um acordo para ver como era que ia ficar, né, a cerimônia, o matrimônio e etc. Um documento chamado Ketubah, que significa contrato matrimonial, era preparado, declarando as obrigações do noivo. Glória a Deus. Então, naquela época, eles tinham que assinar esse documento e ele tinha que cumprir, porque se ele não cumprisse, tinha uma pena, ou seja, ele ia pagar uma multa, uma taxa, por quebrar os princípios. Então, casamento naquela época era muito mais sério do que nos dias de hoje. Respaldo bíblico que nós achamos aqui é em Gênesis capítulo 24, onde nos mostra uma forma primitiva desse processo quando Abraão envia Eliezer para buscar Rebeca. Esse acordo simbolizava a eleição que Deus fez de seu povo. Efésios 1, versículo 4. Vamos lá. Kitushim, o noivado sagrado, preste bem atenção, era mais do que noivado. Era um casamento legal, embora sem convivência. Então, o noivado naquela época, amados, era tão sério, mas tão sério que era considerado como um casamento que não poderia mais ser desfeito, a não ser pelo adultério, né? Que naquela época os fariseus achou uma brecha na lei de Moisés e eles aplicavam para separar e etc, etc, tá? Isso aí é outro estudo que nós vamos trazer depois para vocês. Durante cerca de um ano, então, durante um ano, o noivo oferecia um cálice de vinho à noiva. Se ela aceitasse, bebia dele. Era o pacto matrimonial, né? Hoje as coisas são diferentes, não é bem assim a celebração aqui em nosso país. Vamos lá. Jesus, na última ceia,
oferece o cálice da nova aliança, linguagem nupcial. Mateus 26, verso 27, versículo 28 também. A igreja aceitou e entrou em noivado com Cristo. Desde quando você fez uma aliança com o Eterno, então você fez um acordo matrimonial, né? Você é noivo e Cristo é o seu dono. Então você não pode quebrar os princípios desse acordo que você fez diante dos homens e diante de Deus, que foi fazer uma aliança com o nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Nissuim, a consumação, chegada do noivo. Preste bem atenção. Após preparar a casa, o noivo buscava a noiva. A vinda dele era inesperada, normalmente à noite. Ou seja, ele não avisava o horário nem a hora. Ele chegava acompanhado por amigos, ao som de músicas e lamparinas. A noiva deveria estar pronta com suas amigas, segurando lamparinas também acesas para acompanhar o cortejo até a festa. Então, presta atenção, estou trazendo um pano de fundo histórico do casamento e os costumes de Israel, tá bom? Mateus 25, verso 6 fala que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Simboliza Cristo vem buscar sua igreja de maneira inesperada, ou seja, ele não vai falar o horário, tá? Inesperada, apenas para aqueles que estiverem vigilantes. Vamos lá. As virgens, quem elas representam? O papel das virgens nos casamentos judaicos. As virgens, que eram as moças solteiras, eram amigas da noiva e amigas da noiva, tá? Também tinha que ser virgem. Amiga da noiva tinha que ser virgem para seguir o cortejo. Funcionavam como uma espécie de dama de honra, né? Elas iam também ao lado da noiva, seguindo o cortejo até a festa. Levavam lampiões ou tochas para iluminar o caminho do cortejo. Elas eram responsáveis por honrar o noivo com luz. Interessante. Representa professos discípulos, pessoas que estão no conjunto do povo de Deus. Todas têm lamparinas, mas nem todas têm óleo suficiente. A lâmpada, a vida exterior da fé. Como é que está a sua vida, sua fé em Cristo? Lamparina judaica no século I. Eram pequenas e de barro. Usavam pavio e azeite de oliva. Queimavam rápido, por isso ter óleo de reserva era fundamental para longas distâncias, noites frias e procissões. Então, o óleo servia muito para isso. Testemunho externo, Mateus 5,16, religiosidade visível e aparência de fé, quando a pessoa não tem azeite, tá? Ela é uma testemunha externo, religiosa e só tem aparência. Todas as parábolas possuem lamparinas, todos tinham aparência religiosa nessa parábola, tá? O óleo, ou seja, vida interior, espírito, e representava para nós. O que é que o Espírito Santo representa para nós? O que é que o óleo representa para nós? O óleo de oliva era usado para iluminação, ungir sacerdotes e reis, tratamentos medicinais, purificação. O óleo sempre apontava para algo santo, puro e sagrado. O óleo representava a presença e ação do Espírito em nossas vidas, Zacarias 4, 1 a 6, a verdadeira fé, 2 Timóteo 4, 7, a perseverança até o fim também,
Mateus 24, versículo 13. As prudentes tinham reserva, vida espiritual profunda com Deus, comunhão profunda. As nécias tinham apenas o suficiente para parecerem luz, suficientemente, ou seja, artificialmente, espiritualmente elas estavam sem reserva para suportar, né? As noites, as longas noites que elas estariam ali passando. O atraso do noivo, a prova da fé. Os costumes judaicos nesse momento, era comum que o noivo atrasasse um pouco, porque era de propósito mesmo. O objetivo era criar expectativa e alegria na chegada, né? Realmente, hoje, interessante, quem chega primeiro é o noivo, né? Nos nossos dias. E quem chega por último, colocando aquela expectativa toda, é a noiva, né? Que nós esperamos lá no altar e aquela alegria, aquela coisa maravilhosa. Como todos vocês já passou por esse momento, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Simbolismo da volta de Cristo. Jesus não prometeu uma vinda imediata, mas inesperada. O atraso revela quem realmente o ama e espera em santidade e obediência. Muito bom. O clamor da noite, o anúncio final. Pessoas do cortejo iam na frente gritando: "Eis o noivo, sai ao seu encontro." Era um costume típico de casamento noturno. 1 Tessalonicenses, um respaldo bíblico também para Cristo, 4,16, o alarindo da trombeta. Mateus 25, verso 6, o grito desperta a todos. Louvado seja Deus. A chegada súbita de Cristo. O fim do período de preparação. Vamos lá. Porta fechada, juízo final. Costumes da festa. A porta da casa do banquete era fechada quando o cortejo terminava. Ninguém mais entrava, nem convidados atrasados. Segurança era reforçada. Olha aí. Preste bem atenção. Respaldo bíblico para Cristo. Fechou-se a porta, Mateus 25, 10. Lucas 13, 25. Bateis a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Então, o juízo final está prestes a vir. O fim da oportunidade de arrependimento. A separação definitiva entre prudentes e nécias, ou nécios, tanto faz. Eu não vos conheço. O veredito divino, preste bem atenção. É a expressão usada para rejeitar testemunhas inválidas, desaprovar amizades superficiais. Mateus 7, 21 a 23, os que tinham aparência de fé, mas não tinham intimidade com ele. Preste bem atenção. Cristo é o noivo que volta de forma inesperada. A lamparina é a fé externa. O óleo, a fé verdadeira, se representa. As virgens prudentes representam crentes autênticos. As nécias representam religiosidades que possuem lampejo de fé, mas não substância. A porta fechada revela que o tempo da graça terá fim. Então, aproveite enquanto você pode alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Amém? Quero orar por você. Foi até aqui para nós meditar um pouquinho sobre essa parábola e os costumes dessa parábola dos casamentos judaicos quando Cristo exercia seu ministério em terra, quando ele estava vivo. Então, volte esse vídeo, assista 2, 3 vezes para vocês entenderem e compreender melhor os costumes do casamento daquela época, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, tome em tuas mãos os teus filhos que estão assistindo. Guarda, livra, protege, dá mais entendimento, temor, sabedoria, que nós possamos estar com azeite de reserva, meu Deus, obedientes à tua palavra, à tua doutrina, a teus mandamentos. Prepara os teus filhos, o teu povo, Senhor, para a tua vinda.
Em Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Envie esse vídeo para os seus amigos, seus contatos e deixe seu like, seu comentário aqui abaixo. Que Deus abençoe.